Amém, irmãos? Graças e paz. Que bom nós estarmos louvando ao nosso Deus, adorando o seu nome, bendizendo a Ele, porque o Senhor é bom. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós todos os dias, todos os momentos, todos os instantes. Por isso que nós louvamos aqui, né? Que a graça do Senhor ela nunca falha. Todos os dias nós estamos na mão do Senhor. E mais importante do que isso é nós reconhecermos isso. Nós dizemos ao Senhor todos os dias que Ele está conosco, ouvimos a sua voz, falarmos com Ele por meio de oração e crescer na presença do Senhor. Agradeço a presença de cada irmão, cada pessoa, quem está aqui nos visitando. Deus continue abençoando cada um de nós. Vamos abrir a palavra de Deus nos Salmos. Nós vamos ler no Salmo 119, o versículo 9. Nós vamos ver essa noite 3 conselhos de Deus para as nossas vidas, a vida de cada um de nós. Esse versículo ele vai falar diretamente ao jovem, mas nós vamos essa noite também, juntos todos, ouvir 3 conselhos da parte de Deus para nós, segundo a sua palavra. Amém? Diz assim, Salmo 119, versículo 9: Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Vou repetir. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Uma pergunta, e a resposta vem em seguida: vivendo de acordo com a tua palavra. Amém? Esse salmo, irmãos, ele é um salmo, assim como toda a palavra de Deus, mas existem algumas passagens bem específicas e ricas. E esse salmo 119, se você olhar ele ou analisar ele de maneira detalhada, você vai ver que, se você for aplicar ele como um capítulo, apesar de ser um salmo, ele é o maior capítulo da Bíblia. Ele contém 176 versículos. E se você ler na sua palavra, você vai ver que desde o início ele está dividido em seções de 8 versículos. Ele tem 22 seções de 8 versículos cada, que no início dela aí no título de cada uma seção dessa é uma letra do alfabeto hebraico. E Deus está nos querendo mostrar que a sua palavra deve ser o nosso ABC, o nosso alfabeto. E é interessante que cada versículo desses 176 ele vai exaltar a palavra de Deus de maneira direta, ou às vezes como sinônimos para a palavra de Deus, como os seus mandamentos, as suas leis, os seus estatutos. E esse salmo ele não está claro quem o compôs, esse poema. Alguns estudiosos atribuem a Davi, ou alguns filhos de Corá, ou a Esdras, o escriba. Mas o que eu quero essa noite, junto com os irmãos e irmãs, é ouvir da parte de Deus aquilo que Deus revela para nós em relação à nossa vida. E ele vai dizer aqui que para alguém se manter puro, direcionando ao jovem, Deus sabendo de toda a jornada que o jovem tem, os seus anseios, os seus medos, as suas dúvidas, as suas necessidades, as propostas que vêm pela frente. O Senhor diz que para ele manter puro a sua vida, a sua jornada, ele deve viver de acordo com a palavra de Deus. Agora imagine você em um mundo contrário à palavra de Deus. Você tem que viver de acordo com a palavra de Deus. E isso nós sabemos que é uma negação. Nós devemos negar-se a si mesmo. Só que isso vale a pena, irmãos. Aqui quem já tem uma idade que não é mais jovem, como o Romenilson mesmo falou, apesar que ele é jovem, né? O Romenilson ainda é jovem, não é um adolescente. Mas nós sabemos que tudo que nós passamos
e como nós vemos a mão e o braço do Senhor fiel para com cada um de nós. Por isso que nós devemos obedecer a palavra de Deus, porque Deus, Ele tem planos reais para nós, Ele tem bondades, fidelidades reais para qualquer um de nós, seja em qualquer área da nossa vida. E o primeiro conselho, em cima desse verso 9, quando o Senhor diz que nós devemos guardar a sua palavra para nós mantermos a nossa conduta, eu queria ver o primeiro conselho que Deus tem para nós lá em Provérbios, capítulo 4 de Provérbios, o versículo 23. Provérbios depois de Salmos, Provérbios capítulo 4, Provérbios capítulo 4, o versículo 23, diz assim na minha tradução, que é a NVI: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Alguma tradução, se for a Almeida, vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarde teu coração, porque dele procede o que? Os desejos da vida. Veja o conselho de Deus para nós, de tudo que nós devemos guardar. E quando a Bíblia fala aqui de coração, o Senhor está falando dos nossos desejos, da nossa mente, das nossas emoções, dos nossos anseios, porque nós sabemos que a nossa batalha, irmãos, ela se dá no campo da nossa mente, das nossas emoções. Nós sabemos que o pecado, como o Romaneus falou, ele atingiu não só a natureza, mas ele nos atingiu a nossa mente. É por isso que nós temos tantos medos, pensamentos que não são de acordo com a palavra de Deus, pessoas que têm vivido nos nossos dias, principalmente, dificuldades no campo emocional, porque hoje a maior ostentação para alguém não é ostentar bens materiais, não. Uma ostentação que alguém pode fazer e ostentar é ter saúde mental. E a saúde mental, ela deve estar, como diz a palavra do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor. E quando Salomão aqui, ele diz que nós devemos guardar o coração, porque dele vem ou depende, como diz a minha tradução, toda a nossa vida é como uma espécie de trilho. O trem, o metrô, ele está ali naquele trilho, e se ele sair daquele trilho ali, nós sabemos que acontece um desastre, acontece mortes, acontece algo de ruim. E mesma coisa, irmãos, é conosco. Nós, os filhos de Deus, nós sabemos que existe um mundo que faz apologia ao pecado, que faz apologia a tudo que é contrário à vontade do Senhor. E existe a nossa natureza pecaminosa, os nossos pensamentos, os desejos contrários à vontade do Senhor. E essa batalha, essa guerra, e nós devemos buscar na palavra, como nós lemos nos Salmos, obedecer a palavra de Deus, para que a nossa vida seja uma vida sadia, seja uma vida tranquila, seja uma vida próspera na presença de Deus. Como nós estávamos aqui, eu estava comentando, quando acontece uma tragédia, como tem acontecido no sul do país, nós vemos ali quantas pessoas, quando está tudo normal, o coração voltado para as coisas físicas, materiais. Eu vi uma imagem onde a água já baixou um pouco ali, milhares de carros ali que não valem para nada ali. E às vezes nós vemos pessoas com o coração do bem material, aquele apego, aquela idolatria, a algo material, aquela coisa onde as pessoas não amam, mas as pessoas amam os bens materiais. E quando nós vemos uma situação dessa, nós vemos que não adianta. É só Deus. O nosso coração, ele deve estar voltado para Deus. Porque, como diz Tiago, por meio do Espírito Santo, que o amanhã ele pertence ao Senhor.
Se Deus quiser, nós faremos isto ou aquilo. Por isso que a nossa vida, a nossa conduta, como diz o salmista, ela deve estar voltada para a palavra do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer, como nós lemos aqui, que nós devemos guardar o nosso coração. Guardar de quê? De todo tipo de pecado. A avareza, da idolatria, da maldade, do ódio, do rancor. Nós devemos encher o nosso coração do fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, esperança, bondade, mansidão. Nós devemos clamar para que o Senhor manifeste em nós a vontade de Sua palavra, por meio da palavra dele e por meio de nossa vida. E o segundo conselho para nós essa noite é lá no Salmo 119, o versículo posterior ao que lemos. O salmista, ele vai falar mais uma vez da palavra, só que agora ele vai acrescentar que nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Salmo 119, o verso 11. Salmo 119, versículo 11, que diz assim: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Eu guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Provérbio, nós lemos que de tudo que nós devemos guardar o coração, porque dele depende toda a nossa vida. E o salmista vai dizer que no coração nós temos que guardar o quê? A palavra do Senhor. Não é guardar apenas na estante, no escritório, no armário, ou ao lado da cama. Não. Nós devemos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Nós devemos encher o nosso coração, irmãos, da palavra do Senhor. Porque em meio ao caos, em meio ao desastre, ali, o que está acontecendo naquela região, ali existe criaturas de Deus e existem os filhos de Deus. E entre os filhos de Deus, irmãos, estão aqueles que não estavam ali vivendo a palavra de Deus apenas de maneira religiosa, mas estavam vivendo como Deus quer, vivendo a graça de Deus. E aqueles que guardaram a palavra de Deus no seu coração, em meio ao caos, em meio às perdas, eles estão em paz. Por quê? Porque o coração deles, os seus pensamentos, eles estão totalmente cheios de Deus, cheios da palavra de Deus. E ali naquele lugar existem crentes, pessoas, filhas de Deus, mas que não estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus, buscando primeiramente a Deus, estão ali inquietos, ansiosos, perturbados, porque nós sabemos que a nossa natureza humana, ela é assim. Mas onde o coração está cheio de Deus, a paz, a esperança, a abundância, mesmo em meio ao caos. É a confiança do salmista, do Salmo 23 da Bíblia. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, o Senhor está comigo. Louvamos aqui, como nós louvamos aqui, te louvarei, não importa as circunstâncias. Está fácil para nós. Um ar-condicionado, tomados banhos, alimentados, vestidos, bem vestidos, perfumados, é fácil. Agora imagine lá, no deserto, vou usar essa expressão. Imagina da dificuldade, nas perdas materiais, familiares, nas complexidades emocionais que invadem o nosso coração. E aí? É por isso, irmãos, que Deus ele tem nos alertado de várias maneiras, através dos pregadores de sua palavra, através das manifestações que têm acontecido no mundo, através até os incrédulos hoje, muitos já estão até pregando. Eles estão sendo o João Batista de nossa época, né? Eles estão aí, é no carnaval, o povo dizendo que o Apocalipse vai vir, é em todo lugar, mesmo sem terem Deus, sem ter temor, muitos mais estão anunciando, até eles reconhecem, não há saída. A palavra de Deus, ela vai se cumprir,
ela está se cumprindo. E nós somos privilegiados por termos essa palavra e vamos ser mais sadios e sóbrios e sábios se nós obedecermos a elas e guardarmos ela em nosso coração. Porque ela pode ser tirada de nós, irmãos, como era lá na igreja primitiva, onde Roma, onde os judeus eles pegavam a palavra de Deus, os pergaminhos, as escrituras e eles queimavam, mas quem guardava a palavra de Deus no coração, eles refletiam ali nos seus pensamentos, expressando, pregando, anunciando a palavra, porque a palavra estava memorizada, ela estava guardada. É por isso que os judeus eles tinham essa tradição oral, e isso contribuiu muito para a palavra de Deus chegar em nossas mãos, porque eles tinham essa tradição de passar a palavra oral ali e ensinar para os seus filhos nas gerações futuras, porque quando vinha o caos, a perseguição que eles enfrentam até os dias de hoje, mas eles tinham a palavra de Deus no seu coração, eles tinham a palavra de Deus guardada. E o último conselho para nós nessa noite, nós vamos abrir a palavra de Deus no 6º livro da Bíblia, lá em Josué. Abra a palavra de Deus lá em Josué, lá no início. Nós vamos ler Josué capítulo 1, versículo 7 ao 9. E antes de ler, eu queria falar do contexto no qual Josué ele viveu. Josué ele caminhou no deserto ali com aquela geração que saiu do Egito. E ele conviveu ao lado de Moisés. E ele recebeu do Senhor essa carga de continuar com aquilo que Deus começou com Moisés, tirando o povo do Egito até chegar à terra prometida em Canaã. E ele foi o sucessor de Moisés, e Deus vai dizer a ele, esses versículos que nós iremos ler, do versículo, se você ler do versículo 2 até o versículo 9, é Deus falando diretamente aqui, o registro bíblico. Isso aqui é o que Deus falou. Foi o que o homem falou, foi o que Deus ele falou. Nós vamos ler do versículo 7 ao 9, que diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Não tem nada melhor para você jovem, para você adulto, de que ouvir isso da parte de Deus. O Senhor ele disse que ele não devia temer, ele devia ser forte e corajoso, porque o Senhor sabia que o seu coração iria se encher de medo, irmãos, assim como é o nosso. Quando o Senhor nos exorta várias vezes, não tem mais, é porque Ele sabe que nós tememos. Ele sabe que o nosso emocional, o medo, ele invade. Mas onde nós devemos olhar para onde? Para a palavra. Guardar ela no coração. Obedecer e caminhar, prosseguir. Porque essa promessa aqui é de Deus, irmão, não é nossa. O que nós devemos fazer, como dizem os nossos irmãos mais pentecostais, nós devemos marchar, né? O que nós devemos continuar marchando, porque o Senhor ele está conosco. Ele exorta que Josué devia ser forte e corajoso, mas também devia ser obediente à palavra de Deus. Ele devia meditar nela.
dia e noite. Ele devia não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E sendo assim, agindo assim, os desejos e os desígnios de Deus iriam acontecer, ele iria ver a mão do Senhor sobre a nossa vida. No caso, sobre a vida dele, e nós iremos ver sobre as nossas vidas. Quantos desejos, quantos anseios você traz no seu coração, quantos medos, quantos pensamentos que você tem e você não sabe de onde vai vir a saída, mas saiba que Deus ele vai fazer acontecer. Você vai olhar quando você já não for mais um jovem, quando você já for uma esposa, ou quando você for um marido, quando você for uma mãe, você vai olhar para trás e vai dizer: o Senhor ele é fiel. Eu sou infiel, mas o Senhor ele é fiel. O Senhor ele irá cumprir tudo conforme a vontade dele, na minha e na sua vida. Agora não se desvie, como diz a palavra do Senhor. Não esqueça do Deus que cuida de você. Não esqueça do Deus que lhe salvou. Não busque outros recursos a não ser primeiramente o Senhor. E Ele vai fazer com que a vontade dEle e os planos dEle e os desejos do seu coração que estão em conformidade com a palavra do Senhor irá acontecer. É igual Davi vai dizer no Salmo 37. Ele vai dizer assim: já nos tempos velhos, ou nos últimos dias de sua vida, ele diz assim: eu fui moço e hoje sou velho. Eu nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência a medida alguma. Amém? Que Deus abençoe a mim e a você, que nós possamos levar esses conselhos da parte de Deus para nós, guardar a palavra de Deus no nosso coração, que nós devemos, além disso, guardar o nosso coração, e por fim, como nós lemos aqui, não temer, ser forte, corajoso, e como nós lemos aqui em Josué, continuar em obediência à palavra de Deus, e vale a pena. Toda pessoa que fez isso, ou toda pessoa que faz isso, ele sabe que vale a pena, porque o nosso Deus, como nós vamos aqui, Ele é fiel em tudo tempo. Amém? Deus abençoe a palavra para o nosso irmão Romano.